Que Jesus nos abençoe e nos proporcione uma noite de paz, de conhecimento, de ensinamento. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos dá um capítulo, um item que é bem difícil de explicar, mas nós vamos falar sobre ele. Se abriu nele, só um segundinho. Nós estamos, eu me perdi. Porque geralmente a gente estuda os capítulos que são mais fáceis, né? Os temas mais fáceis para ficar mais gostosa a palestra, mas eu acredito que do Evangelho nós temos que falar tudo. E no capítulo 11, nós vamos falar no item 14. Tem um item aqui, um subtítulo que é difícil de entender e a maioria não gosta e a maioria não usa, que é intitulado Caridade para com os Criminosos. Nenhum orador quer falar sobre esse tema, para não se comprometer. Chico Xavier, ele tinha por hábito visitar os presídios. Era algo que o Chico fazia com muito carinho. E ele não lia o Evangelho, ele só visitava, conversava com um, conversava com o outro. E um dia perguntaram para o Chico assim, falavam: Chico, por que você não lê o Evangelho para eles, para instrução, Evangelho segundo o Espiritismo? O Chico respondeu assim: eu não leio porque eles estão presos. Aí o rapaz perguntou: mas por quê? Pelo fato de estar preso que eles precisam? Não. Estando presos, eles são obrigados a me ouvir, não tem como não ouvir, eles estão ali dentro. Então, isso já era um ato de caridade do Chico. Ele respeitava o ambiente daquelas pessoas. E o que ele levava para essas pessoas? Cigarro, pasta de dente, coisas que eles, de uso deles na vida. Durante um período de alguns anos, eu não sei quantos, mas uns 5, 6, por conta do livro do Gabriel, ter o endereço da casa espírita, eu recebi algumas cartas de presídio. Acho que o livro chegou e as pessoas precisavam se comunicar. Então eu fiquei correspondendo um bom tempo. Mandava carta, daí 2 meses voltava, porque é tudo escrito, né? Eu não gosto muito de escrever, mas eu escrevi. E a gente se comunicava ali, mas eu nunca os conheci. Às vezes pedia cigarro, mandava, às vezes alguma coisa sempre tinha ali, algum pedido, mas eles contavam a história. E eu me lembro que uma vez um escreveu, até mostrei para minha mãe, e falou assim: estou no final da minha pena, estou diferente, guardo todas as cartas. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu quero fazer é te conhecer pessoalmente. E a minha mãe falou: você está ficando louco? Agora você vai trazer bandido dentro de casa. Pode parar com isso. Com medo, né? Claro. Cara, que eu ia ter medo, porque ele não ia fazer nada para mim. Eu era o benfeitor deles. Mas a gente acaba criando laços. Mas é difícil entender essa questão da caridade com os criminosos. É bastante difícil, porque implica no perdão. Não é o perdão do que fez a nós, porque o criminoso às vezes nem fez com a gente, né? É um perdão do que ele fez com o outro. É difícil. Eu me lembro de uma época que um traficante foi preso e tal, e as pessoas diziam assim: se eu pegasse ele, eu ia fazer isso, fazer isso, fazer isso, muito pior do que o que ele fez. Aí eu fiquei pensando que era o mais criminoso nessa história. Chico Xavier disse que a diferença de nós, muitas vezes, a diferença entre nós e o criminoso é que ele foi preso, foi descoberto, e a gente ainda não. Porque por muitas vezes a gente pensa, se eu pudesse eu matava. Está num estado de cólera tão grande, isso é a maioria, gente, não tem exceçãozinha não é? A pessoa fala: se pudesse.
ela só talvez não faça porque não quer ser presa, né? Mas dentro dela está indo. E o Evangelho de Jesus diz assim: só de pensar já adulterou, já está errando, só de pensar. E se pensar que Deus nos cobra pelas nossas intenções, tem que tomar muito cuidado com essa situação, né? A nossa intenção para com os outros. Porque a gente pode dizer: fez o crime, tem que ser preso, tem que receber isso, tem que receber aquilo. Aí nós esquecemos da doutrina espírita, que nos diz que somos espíritos em evolução, que somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e que todos nós, erramos de alguma forma, em algum grau, e que aquele que está preso, nós não sabemos a história dele exatamente. Quando eu assisti um pedacinho bem pequeno do filme Cidade de Deus, e vi aqueles jovens, adolescentes, com metralhadoras na mão, fuzis, dizendo assim, e deixa claro no filme daquela comunidade carente, que o sonho deles era se tornar o traficante, o chefe. Por quê? Porque eles foram criados nesse ambiente, a escola deles foram essa, ou seja, o que eles tinham de máximo? O cara que mandava no tráfico, era isso que eles queriam ser. O que falta nisso? Escola. O que falta nisso? Informação. O que falta nisso? O bem que não chegou até eles, né? Foram criados naquele meio. Então é difícil condenar as pessoas, né? Fazer julgamentos olhando por um único ângulo, né? A formação delas. Muitas, eu não estou absolvendo ninguém. Eu penso o seguinte, que presídio, eu penso, tá, gente? Falar por mim, presídio deveria ser algo que reeducasse, que preparasse as pessoas para serem inseridas novamente na sociedade. Mas muitas vezes a gente vê que é um curso de formação superior para ser bandido mesmo. A pessoa rouba uma galinha, vai presa, sai de lá, aprendeu a roubar banco, porque é isso que ela recebe. E esses criminosos são os nossos irmãos. E não tem jeito de não ser nosso irmão, porque é filho de Deus. E Deus gosta dele igual gosta de nós. Até Jesus disse assim: há mais alegria no céu de um pecador que se arrepende do que um justo que chega. Porque o justo já é dele. E o pecador é que se volta para Deus. Quando Kardec diz que é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira, é complicado, né? Rejeita 99 verdades, pode rejeitar, do que aceitar uma mentira. É estranho isso, né? É melhor rejeitar 99 verdades que aceitar uma mentira. Sabe por quê? Se você rejeita 99 verdades, elas continuam sendo verdades. Se você aceitar uma única mentira, você ficou com a mentira. Porque a verdade, ela não se altera, ela sempre vai ser a verdade. A questão é que a mentira é a laranja podre, né? Ela pode estragar todo o recipiente que tem as outras laranjas, o saco inteiro, no caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando se trata desse tema dos criminosos, não basta botar nossa emoção. Não basta formar uma milícia e sair atirando todo mundo, mesmo que seja à vontade. E alguém está pensando aí no Face: eu quero ver se for seu filho, como você vai reagir. Se ele atirar no meu filho, aí eu vou pensar o que eu vou fazer com ele, porque eu vou estar agindo com a minha emoção, entendeu? Mas agora eu estou falando com a minha razão, eu estou falando com conhecimento, razão. Essa história de falar, você tem que ouvir, ouça o seu coração, não dá certo, você tem que ouvir a sua razão. O coração é emoção. Se você bater o tornozelo na quina ali, você vai brigar com a quina da mesa, só como se a mesa tivesse sentimento, né? Já perceberam isso? A gente briga com a mesa, briga com a cama, bate o cotovelo no lugar, briga, isso é insano. É insano, não é real. A mesa não bateu no nosso cotovelo, ela não está com raiva de nós e ela não programou acertar o nosso cotovelo. Então é insana a emoção aí. É uma emoção que não precisa. Agora a razão está dizendo: eu fui distraído, bati aqui na quina da mesa e está doendo.
Isso é razão. Imagina se os juízes julgassem pela emoção. Como seria? Como seria? Por isso que quando vai para a júri popular, o que acontece? Numa grande maioria, há uma condenação, porque o júri popular, ele bota a emoção. Por isso que ninguém ir para a júri popular, ninguém quer. Porque vai a emoção, não tem jeito. Tanto é que quando tem um crime que vai para a júri popular, a própria televisão ela faz um movimento, né, para estimular o sentimento das pessoas, para todo mundo envolver ali. Eu não estou dizendo que está certo, não, que ninguém tem que tirar a vida de ninguém e nem roubar o que é do outro. O que a pessoa faz, ela vai receber das leis divinas, não precisa receber através de nós. Nós não somos juízes e não somos policiais para fazer isso. Não é o nosso papel. O nosso papel é educar bem os nossos filhos e termos atitudes honestas. Se alguém tirar a minha vida física, o problema dele não é meu. Eu vou para o mundo espiritual, gostando ou não, mas ele vai acertar com a lei divina, e eu vou acertar com a lei divina de acordo com o que eu fiz, de acordo com o que eu vivi, com a minha experiência. Todo mundo acerta com a lei divina, mas não pelo crime. Eu não causei o crime. Então, quando a gente fala de caridade com os criminosos, vamos ler o item aqui para a gente não vibrar contra ele. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. A verdadeira caridade, constitui em um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Ou seja, quando nós atuamos na verdadeira caridade, que é aquela que não cobra, ela sem interesse, nós estamos coladinho com Deus. Estamos em sintonia com o Criador, fazendo o que Ele ensinou. Completa fraternidade, a caridade, deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina espírita. Deveis amar os desgraçados. Quem que são os desgraçados? Não é a Rita que é desgramada, não, gente. Desgraçado é quem não tem a graça de Deus. Quando eu li esse texto aqui, eu estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, primeira vez com a família, era a nossa novela, né? E a minha mãe não gosta de falar essa palavra desgraça de jeito nenhum. E quando eu li no Evangelho, dos desgraçados, ai, não fala isso. Mas aqui, quando a gente fala a graça, por isso que a palavra desgraça é feia, porque ela é a ausência da graça de Deus. Por isso, ela tira toda a sua sorte, a coisa boa do meio da tua vida. Por isso que não é um arquétipo negativo. É fora da graça de Deus. Não é só um xingamento. É o extremo do xingamento. Só que eu não falo essa palavra, ela está para explodir, né? Ela está no grau 7 vezes. Deveis amar os desgraçados, aqueles que estão fora da graça de Deus, a nosso ver, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidas se arrependerem. Se arrependerem. O arrependimento, gente, é uma virtude. Quando a gente desenvolve essa capacidade, é uma técnica da alma, né, da lei divina, que mostra para a gente a oportunidade do recomeço. Eu arrependo do que eu fiz, eu tenho um ato de consciência para ver que eu estava errado, eu assumi. É o contrário do orgulho. O orgulho não assume nada. O orgulhoso é o contrário do arrependimento, porque o orgulhoso jamais ele vai se arrepender, ele faz e gosta. Agora, quando a pessoa se arrepende, ela quebrou o orgulho. Então, nós deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas de Deus, são filhos de Deus. Não quer dizer que a gente tem que conviver com eles, hein? Eu não estou dizendo isso. Vai sair daqui dando carona para todo mundo, amanhã vai lá visitar os presídios, entra lá dentro, depois vocês mandam a carta aqui dia 13, dia 20, que é o que vai acontecer. Não é para ser ignorante, nós estamos falando do tratamento, da forma que nós nos dirigimos a eles, e não estou dizendo conviva com eles. Os leõezinhos são filhos de Deus. Vai lá no meio da selva, vai pentear o cabelo do leão lá,
Dá uma arrumadinha na juba dele, você vai ver o que vai acontecer. Tem diferença. Tem uma história, uma parábola, né, que diz o seguinte, não é Jesus, que um homem encontrou uma cobra ferida, levou a cobra para casa, tratou da cobra, cuidou da cobra, deu alimento para a cobra, foi dormir, colocou a cobra do lado da cama dele e no outro dia foi encontrado morto. Cobra é cobra. Entende? É não condenar o que nos cabe. Amar é dar a atenção que a pessoa precisa, ser gentil com aquilo que ela precisa, respeitar ela como ser humano e confiar na capacidade de evolução dela. Não está dizendo que tem que conviver para amar, porque você ama um monte de gente que não estão convivendo diariamente. Não altera o amor a convivência. A não convivência também não. Você não ama teu filho porque ele nasceu teu filho, você ama porque ele, esse espírito, antes de nascer já era amado, e se ele voltou, ele continua sendo amado. O amor independe da presença, o amor é o amor, é a essência divina. Então é diferente. Amar os criminosos não é conviver com eles, é não odiá-los. Você pode odiar o ato, mas não a pessoa. Não, porque senão a gente vai ficar igual a eles, né? Aqui deveis, como criaturas de Deus, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas cometidas contra a sua lei. Perdi um pedacinho. Voltar junto. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia são concedidos se arrependerem, como também para nós. Se nós nos arrependemos, também seremos perdoados. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e a comiseração? Se nós que conhecemos o perdão, negamos o perdão, somos mais culpados que aqueles que não conhecem o perdão. Porque o Evangelho diz o seguinte: a quem mais lhe será dado, mais será cobrado. Tem vezes que é melhor não saber nada, né? A ignorância nos protege. Quanto mais sabe, mais responsável se é. A gente não cobra de uma criança que cobra de um adolescente. Não cobra do adolescente que vai cobrar de um espírito maduro. Por que a gente vai cobrando? Porque entende que eles já entendem. Não é? O adolescente sabe mais que uma criancinha. E assim por diante. Porque a gente entendeu que eles amadureceram. Eles têm consciência do que eles estão fazendo. Considerais que sois... Aqui não, já... Não julgueis, não julgueis absolutamente, de forma nenhuma, meus caros amigos. Porquanto o juízo que provirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. O que é indulgência? É um olhar desculpável sobre um erro. Quando a pessoa está sendo indulgente, já lemos aqui para trás, está no Evangelho, é uma desculpa aceitável diante de um erro. Tipo assim, ele errou, mas ele não sabia. Ele errou, mas ele é muito imaturo, ele não tinha como fazer diferente. E nós, se nós julgarmos, nós vamos precisar depois do quê? Também da indulgência divina, para que Deus olhe para a gente e fale assim: eles também não sabem o que faz. Tanto é que Jesus disse isso bem claro, né? Foi indulgência. O maior ato de indulgência de Jesus foi na cruz, né? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se fosse um de nós, ia dizer o quê? Senhor, perdoa, a santa não sabe o que faz. A gente tem que dar uma acrescentadinha para ficar mais na linguística, mais bonito, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma representação grandiosa da indulgência de Jesus, né? Perdoa. E ele ainda diz, Jesus, para Pedro, quando Pedro corta a orelha
do soldado que vai prender Jesus, e Pedro estava coberto de razão, né? Vai prender o mestre, eu vou matar. Começou matando pela orelha. Ia fazer mais coisa, né? Ele só cortou a orelha, mas ele ia enfiar a espada, com certeza. Aí Jesus, Pedro pega a orelha, cola, a primeira cirurgia plástica do mundo, colocou a orelha de volta. Aí não foi. Falou, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. Você acha, Pedro, que se eu quiser, vai vendo, eu não pediria a meu pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos a meu favor. Uma legião é muito, né? Imagina mais de 12 mil, o céu inteiro para a terra a meu favor. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele praticou ali a não violência, a sublimidade do Cristo, né? A não violência no momento que ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia apanhar, que ele ia morrer fisicamente. Mas ele não deixou. E as últimas palavras, pelo menos ditas pelo Evangelho, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E olha para o bom ladrão lá, o Dimas, diz assim: se creres em mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas o cara era ladrão. Perdão aos criminosos. Negócio de bom ladrão. Conversa, né? Se era ladrão, ele não era bom, ele era ladrão. Ele ficou com o nome de bom ladrão porque ele aceitou Jesus. E o mau ladrão foi aquele que não aceitou Jesus. E o corvo ainda furou o olho dele, porque o corvo também era mau. Eu descobri isso. O corvo foi lá para piorar a situação do outro. Mas eu acho que nem teve isso, né? Isso aí é mais simbólico para mostrar que o mal é punido, né? Tem que dar uma estragadinha no Evangelho, para mostrar que não tem isso, né? O corvo vai lá e fura. Mas Jesus perdoa ali aquele criminoso. Quando diz assim, o amor cobre a multidão de pecados anunciado por Jesus, o Dimas faz um adendo assim, uma vírgulazinha e diz: o amor cobre a multidão de pecados, não os apaga, mas cobre com o véu da reencarnação. Ele não tira o pecado, ele dá a oportunidade da pessoa viver de novo o que ela causou para o outro, para aprender. Por isso que ele não está preocupado. Você vai fazer, pode fazer, depois você vai passar por isso de novo. Aí a gente pergunta quando está com ele: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ei, se eu tivesse um livrinho assim de Deus, está aqui, ó, o que você fez está aqui, danado. Agora você não lembra. Mas eu não tenho como de não lembrar que tem um negócio aí do véu do esquecimento. Se nós lembrássemos, a gente matava de novo. É bom nem lembrar. Se nós lembrássemos quem são as pessoas que nós nos envolvemos, será que nós teríamos condições de perdoar, para nascer junto, para conviver? Por isso que tem que esquecer, porque o esquecimento permite que eu trabalhe o meu crescimento e vá desenvolvendo o amor, para que quando eu relembrar, eu tenha condições morais de perdoar. É difícil isso aqui, eu não acho nem um pouco fácil, não acho. Mexe com a nossa ira, mexe com a nossa raiva, mexe com o nosso orgulho, mexe com tudo. Mas se nós estamos tentando seguir o Evangelho de Jesus, nós temos que ter um olhar diferente. Porque a gente fala: se fosse meu filho eu fazia isso com a pessoa que fazia. Tudo bem, pode fazer. Nós podemos fazer. Mas Paulo de Tarso foi claríssimo, né? Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. É bem assim. Eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Onde que eu parei aqui? Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais da indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. A gente faz sempre. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer com faltas leves considera. Tem muita coisa que é errada aos olhos divinos e o mundo aceita com tranquilidade. A traição é uma. A gente está correndo risco de ferir a vida do outro, de levar a pessoa ao suicídio, mas está tudo bem. Às vezes o machismo faz isso,
está tudo certo, e tantas outras coisas que são aceitáveis, né, que a gente acha que tudo bem, como a maledicência. Ai, foi uma mentirinha. Não, mas isso aqui. Ai, vamos fazer aborto porque tem direito do corpo. Tem direito de não fazer sexo também. Ele não faz filho. E tem direito de usar camisinha, tem direito de usar anticoncepcional, tem direito de tudo. Só não tem direito de abortar. Falar, mas é um direito. Para mim pode até ser. Fala isso para a lei divina depois. Para a tua consciência, né, o aborto, pelas leis dos homens, pelo menos no Brasil, é concedido no caso de estupro, né, porque a mulher não queria aquilo, não é culpa dela, e ela pode ter um problema com uma rejeição e tudo mais, em cima daquele trauma que ela ficou, e pode ficar mais para a criança. Segundo o Espiritismo, o aborto só é permitido em caso que a mãe corra risco de vida provado pela ciência. E alguém pode dizer, não, mas eu vou até o final porque por amor. E eu sempre pensava nisso, se fosse eu ia até o fim. Deus é que resolve, aí o problema dele não é mais meu, né? Mas ele diz assim, é mais fácil para um feto recomeçar no mundo espiritual do que alguém que está mais tempo reencarnado. Essa é a resposta, lembra do Livro dos Espíritos? Mas aí vai na consciência de cada um também, como a pessoa se sente. Essas são as duas respostas que eu tenho. Particularmente, se eu fosse mulher e estivesse grávida, eu ia ouvir a ciência. Por mais que, claro, que me doesse. Mas a ciência é importante. A gente não pode ignorá-la. Kardec diz que tudo aquilo que a ciência provar, nós temos que aceitar. Não podemos seguir. Tanto é que o Espiritismo chegou no Brasil como estudos científicos espíritas. Aí foi virando religião, nós começamos a rezar e deixamos a ciência. Foi bem por aí. Mas tanto é que a doutrina tem 3 aspectos, né, tríplices: ciência, filosofia e por último a religião. E só é considerado religião porque ela leva a Deus, e tudo que leva a Deus vem do religar, que é religião. Só por isso. Mas o Espiritismo é científico. E o Kardec tem uma frase bonitinha, né? Ou é científico ou não sobreviverá. A ciência, gente, ela não tem ausência do sentimento nem do amor. Ela é a prova incontestável do que foi testado, do que foi estudado e do que está sendo provado. A ciência não tem ausência de amor, para com isso. Algumas pessoas podem achar, mas uma coisa material. Não. A ciência que se desenvolve tem inspiração divina por trás. Agora, quem quer usar a ciência para fazer o mal é outra história. Nós estamos falando da ciência que leva para o bem. Agora, quem usa ela para o mal é problema dele, depois ele vai reencarnar e vai acertar. Não se preocupe, gente. Quando alguém te fizer o mal, sempre lembra assim: você vai reencarnar. Eu sempre penso, você vai reencarnar, meu querido, e eu quero estar perto. Tanto é que a ciência está vencendo a religião nesse momento. Claro, tem que ter. É que a igreja antiga, não vou falar nome, ela não gosta da ciência, porque tirava o poder dela, né? Ela não gostava. Não, porque isso aí, coitado do Galileu. Não gira, não gira, vai gira na Terra. E está girando até hoje. Separado não sobra um. Mas era assim. E a ciência era contestada. Quantos cientistas não morreram? Morrem até hoje por conta disso. Né? Quanta coisa, meu Deus, nem vou entrar no caso não. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Tem uma frase ali em Rio Preto, bem grande na avenida, né, na Andaló, diz assim: não dê esmola, dê oportunidade. Vê se vocês querem a oportunidade. Nem mesmo nas palavras da consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós, a esmola. A caridade sublime
que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Amar o próximo não está falando se o próximo é bom, se o próximo é ruim. Entende? Está amando amar. Amar é dar atenção, gentileza, respeito e confiança na sua evolução. Nenhum momento está dizendo conviva com o seu próximo. Não está dizendo. A não ser que você tenha uma ligação, você casou, você é amigo, né, e você convive, já tem um laço de convivência. Mas não dá para trazer todo mundo para dentro da nossa casa, né? Hoje em dia não dá mais para dar carona para todo mundo. Cidade pequena, a gente dá carona, não dá mais, você não sabe quem é todo mundo. Há um tempo atrás a gente ficava pegando carona, as pessoas paravam, hoje não. Por quê? Não é que não possa dar, não estou dizendo isso, chamando. Mas é difícil você fazer isso para quem você não conhece. Eu sempre falo da história do bom samaritano. Ele parou, pegou lá o homem que estava caído no chão, não sabia quem era, né, passou um guento nas feridas, levou lá a estalagem, pagou, deixou o cara cuidar dele, foi tudo lindo, maravilhoso. A época de Jesus. Madre Teresa pegava os doentes na rua, levava para dentro do hospital, não tinha lugar, ela guardava até no necrotério. Bota um doente hoje no necrotério, né? Com todas as bactérias lá, você vai ficar preso, seca a tua caridade, o teu Jesus, o que você tiver. Não tem mais isso, porque tem informação hoje. Né? Vem uma criança, a mãe quer dar uma criança embora, porque não tem coisa, vai lá e pega, você vai preso. Até você provar que a mãe te deu e que você não roubou, que você não induziu. Nós vivemos essa história, né, Marília? O rolo que deu. Não é mais assim, ai que bonitinho, a mãe não quer, vou levar para mim. Não é gato? Você fala, ai que gatinho bonito, você amei, peguei. Não é não, gente, tem lei. Porque senão vai acontecer o quê? Aqueles que não têm boa intenção também vai pegar. Por isso que assim, tanta gente tem condições de adotar uma criança e não consegue. Porque se fosse fácil, todo mundo pegaria, sem regra, e vai saber onde é que ia parar esses menininhos. Essas criancinhas, sobe 180 mil por ano no Brasil. 80 mil por ano no Brasil. Acho que é isso. O Bruno está lá fora para perguntar para ele, o Adriano está falando para mim. 80 mil crianças desaparecem. Tem noção disso, gente? É dados. É muita criança que desaparece. Como é que a gente vai ser ignorante de achar que podemos sair abraçando todo mundo, né? Imagina um samaritano lá, vou passar na rua, peguei, cuidei, tomou uma cacetada na cabeça. Daqui a pouco. Não é assim. Eu trabalhei no albergue há muitos anos. 11 anos. Fazia comida, lá ajudava eles e tal. Eu e um monte de gente. E sempre tinha um homem que chamava Laércio, ele sempre vinha. Muitos anos ele veio lá e tal, posava, ia embora no outro dia, tomava banho, aquela coisa, conversava com ele, dava passe em todos. Não era que nem o Chico, eu dava passe querendo ou não querendo, ia tomar passe. Eu nunca perguntei, senta que vai tomar passe. Ele dava passe, mandou dar passe, estou dando passe. Tinha uns 18 anos. É para dar passe, vai tomar passe. Hoje eu não daria na marra, não dava, entendeu? Todo mundo tomava passe. Acho que eles nem sabiam o que era passe. Mas esse Laércio ficou muito tempo. E um dia eu estou vendo na televisão, prenderam um pedófilo que tinha abusado de 8 crianças. Eis que é quem? O bendito Laércio. Olha, eu tenho um amigo pedófilo. Quando que eu ia imaginar? Entende? Por isso que essa coisa de amar o próximo, perdoar os criminosos, caridade com os criminosos, é com inteligência, gente. É com inteligência. Deixar a justiça cuidar deles. Deixar a justiça cuidar deles. Não somos nós. Não adianta ir lá incorporar de Madre Teresa e achar que vai curar, porque não vai curar. Não é assim. Aqui. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Isso é um espírito evoluindo, falando próximo. Próximo para quem está na eternidade é tudo perto, mas para nós aqui, esse próximo não é tão próximo. Em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio
e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleceis diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezais. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Por que reencarna na Terra? Porque nos sirva de ensinamento para a gente não fazer a mesma coisa, né, gente? Não quer dizer que os criminosos queiram ser criminosos, eles não conseguem ser diferentes. São espíritos que não atingiram ainda um grau de amor suficiente, né? Sem considerar que dentro dos criminosos nós temos pessoas doentes, pessoas que sofreram grandes traumas, né? Não são só assim, não vou usar uma palavra aqui, né, sem vergonha, não é não. Tem muita gente que a cultura que cresceu, o ambiente que nós temos 3 influências, né? A influência da genética, as principais, a influência do meio onde nascemos, né? E a da influência espiritual que a gente traz da nossa reencarnação. Essa influência do meio é o meio onde a gente cresce, e tudo aquilo que a gente vê passa a ser comum para nós. A gente convive, está tudo bem, não é? Está tudo muito comum, está tudo habituado, isso é normal. Esse normal é muito complexo. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Está perdoado, mas que vai para outro mundo, vai. Entenderam? Nem os bons espíritos que conviver, né? Perdoa, mas nós vamos mandar para outro mundo, viu, gente? Não está dizendo que tem que conviver, está dizendo que não tem que condenar, porque a gente não sabe a raiz das doenças mentais que as pessoas têm, das doenças morais. É só não condenar, não estou falando amar o próximo. A caridade com os criminosos é não matar eles, não quer dizer conviver com eles, é não desejar a morte deles, porque eles também estão numa oportunidade. O Evangelho segundo o Espírito diz que a pessoa mais cruel de todas, ela tem sentimentos bons por um animal ou até mesmo por um objeto, porque o amor é nato nas criaturas, ele desenvolve. Então por isso que não nos cabe. Mas aqueles que não se adaptam, por isso que fala de regeneração, né? Que o mundo vai se transformando, vai ter. E eu quero fazer uma parte aqui, um parênteses, dizendo o seguinte: quando fala de regeneração, muitas pessoas vão desencarnar em massa, e essas pessoas vão encarnar em outros mundos. Isso não envolve a pandemia, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vai pensar que todo mundo está desencarnando agora, vai reencarnar no mundo ruim, porque tem muita gente boa desencarnando. As desencarnações vão acontecer e Jesus separa as ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda. Não é assim que está no Evangelho? Está no Evangelho, não vou descrever o Evangelho, Carol. Acho que Jesus não gostava de cabrito, né? Tem sempre essa impressão. E acaba aqui da leite. Está errado, né? Vai desencarnando e, como diz Chico Xavier, cada um é direcionado para a família da ideia, de acordo com aquilo que ele pensa. Quem pensa vai reencarnar no mundo igual ele pensa. Aqueles que pensam com amor vai reencarnar no mundo bom. Aqueles que reencarnam mais ou menos fica para a terra mesmo, porque aqui tudo é mais ou menos. Tudo. Pensa que vocês são grande coisa não, tá, gente? Tudo porcaria. Estamos tudo aqui mais ou menos. Eu estou aqui uma hora nesse evangelho, não consigo entender o que ele está falando aqui. Estou queimando o cérebro aqui para entender. Uma hora mata, outra hora solta, não tem mais. Porque tanto que é difícil essa questão de caridade. Se fosse fácil, todo mundo está fazendo. Caridade com os criminosos. Você liga no Jornal Nacional. No Jornal Nacional não tem mais criminoso, né? Só tem Covid e Bolsonaro. Mas antigamente tinha uns criminosos, não tem mais. Só tem isso. Mas quando a gente assiste um canal, a gente vai ver o tanto de crime, como fica difícil essa caridade. Mas é a caridade, gente, de não envolver, não desejar o mal.
porque a lei divina está trabalhando tudo. Porque se for levar ferro e fogo, nós estamos lascados. Então é melhor nem envolver muito isso aí. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces, caridade pelos criminosos. Prece é a verdadeira caridade. Ora para que eles despertem para a verdade e o amor. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença da terra. Não vai dizer que tem que matar esse homem com ele. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Se não é nada, tinha que fazer pior. Nós não podemos fazer. Não é assim que vos compete falar. Isso para o cristão. Observai o vosso modelo. Jesus, que diria ele, se visse junto de ti um desses desgraçados? Eu adoro falar isso. O que Jesus falaria? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma prece, é um pedido a Deus, não é? E ele diz assim para o Dimas, o famoso bom ladrão: se arrependerdes, ainda hoje será comigo para isso. Se não arrepender, você vai para o outro. Foi bem isso. Vamos resumir. Se você está dizendo a regeneração, se você se arrepende, ainda hoje estará comigo para isso. Você acredita no que eu disse, porque se você acredita no que Jesus disse, você se arrepende. Se não acreditar, vai para o outro lá também. Eu não sei de onde que é que o outro vai. Acho que era para o inferno na época, agora é para o umbral. Mudou as coisinhas. Mas era bem isso, tão claro essa parte. Se se arrepende, ainda hoje estará comigo no paraíso. Se não arrependeu, se não me reconhece perante os homens, eu não te reconhecerei perante o Pai. Jesus disse isso. Se você não usa perante os homens os ensinos que eu estou falando, você não adquire evolução para estar diante do Pai. Se tendes alguma oferenda para dar a Deus, coração, e está brigado, com raiva, com ódio de algum desafeto teu, vai, reconcilia com ele, limpa o teu coração, aí vem, entrega a tua oferenda a Deus, que é o teu coração, que é a única coisa que pode dar a Deus são os nossos sentimentos. Deus não quer perna, braço, cabeça, cérebro. Ele não quer isso. Ele nem gosta do nosso corpo, porque ele diz, o corpo desfaz, é o espírito. É claro isso. Como é que você vai dar algo para Deus que você não tem? Então vai lá, reconcilia, depois você vem. Mas é muito difícil, por isso que você reencarnou, criatura. Se fosse fácil, não precisa reencarnar, ficava lá banando com 7 virgens, igual não é isso que fala no céu. Tem 7 virgens bordas banando. Eu acho que tinha mais do que. Está errado isso aí. É muita virgem para uma pessoa só. Um rio de mel e as harpas tocando, e os anjos tudo tocando, né? Era fácil viver assim, mas não é assim. Nós viemos para a Terra para matar o mal que está dentro de nós, destruir esse mal. E esse mal que a gente tem é o desejo do mal. Não é falar, eu não vou fazer mais nada para ninguém, porque eu já ajudei tanta gente, só levei para a cabeça, porque você não sabia que era assim. Todos nós sabemos que é assim, que a gente faz, e nem todo mundo entende, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, e a gente vai entendendo que valeu a pena, vale a pena amar, vale a pena. Todos aqueles que Chico visitou, será que ninguém se redimiu? Será que ninguém se modificou? A nossa prece, gente, tem tanto efeito. Um espírito aparece para Chico Xavier e diz assim: Chico, vou encerrar, já não tem, esse relógio já deu, né? É que tem um relógio que 5 minutos antes, outros 6 depois, né? Qual que é o certo para ver? Qual que é mais grande no horário que eu vejo? Você está olhando ali naquele lá. 8h43. Você não avisou. Aí o Espírito parece para o Chico Xavier e diz assim: Chico, eu vim te agradecer. E o Chico falou: meu irmão, por quê? Não precisa. O Chico nem sabia quem que era. Né? Mas está agradecendo, não precisa não. Você não está lembrado, Chico, você não sabe quem que eu sou. Mas um dia você estava lendo debaixo de uma árvore e passou um cortejo fúnebre. Naquele tempo tinha essas coisas. E a única prece que eu recebi foi a tua. A
verdadeira prece que eu senti no meu coração, que me foi luz para o meu despertar no mundo espiritual, foi a tua oração. Esse é o desejo. Olha o efeito da prece. Ele nem sabia quem era o Chico não sabia quem era ele, mas o Chico pediu a Deus por aquela criatura que ele nem sabia quem era, mas o amor do Chico foi verdadeiro, que chegou naquele ser. Assim as nossas preces. A caridade é da oração, é a caridade de emitir bons fluidos para essas pessoas, porque se for condenar defeito, pecado, falta, nós também somos condenados, né, gente? Como diz o Chico, a diferença nós e eles é que eles foram descobertos, porque nós temos umas vontadezinhas estranhas às vezes. Que diria, que Jesus diria, né? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Era isso. Nós faríamos o que Jesus faria, era isso. Nós não somos Jesus, vamos para tanto, né? Mas o que nos cabe é não condenar. Quem condena, quem estuda o caso, são juízes, promotores, essa é a função deles. A nossa é orar. E se for na nossa família? Nós vamos sofrer muito, com certeza. E sofrer a injustiça, que é o que nós consideramos. Mas acima de tudo tem a lei divina que não falha e que tem como punição a oportunidade da remissão das suas faltas. Muita gente, como nós estamos inseridos, que hoje passamos por dificuldades às vezes intensas, na verdade estamos resgatando faltas do passado. Se nós olharmos só para esta vida, não justifica nada. Porque Deus, eu. E a gente acha que está pagando, acertando da última reencarnação. Não está, não. O Emmanuel diz que numa reencarnação a gente acerta de 15% a 25% das nossas faltas. Então sobra 75% toda vez. Né? Que juro que não está para trás, juro sobre juro, a dívida é muito grande. O Emmanuel diz que a gente tem em média 7.000 reencarnação, eu dou 25%, eu reencarnei quantas vezes? Nossa, eu quero nem pensar quanto que eu devo. Ou seja, então dessa vida eu estou pagando ainda, acertando coisas de 400 anos atrás. Por isso que eu não lembro. E 400 anos atrás eu era bem ruimzão, hein? Nossa, estou até as espadas. Cabeça. Corta a cabeça, cola a cabeça. Olha na cadeira, até pro rei, tem aquela coisa. Basta ver, assiste. Não vou fazer propaganda, não. A gente. Corta a cabeça, cola a cabeça, corta a cabeça, cola a cabeça, tira a mulher, cata o marido. Já perceberam? Que não tem nada bom? Nós estávamos lá no meio, gente. Não é? A gente estava no meio. Aquele povo que condenou Jesus, que era um santo, estava no meio. Estava tudo no meio. Por isso que agora nós estamos aqui. Eu estava. Nas cruzadas, né? Eu desconfio que aquela pedrada que Jesus tomou foi minha. Porque para a gente lutar tanto agora para ensinar os ensinos de Jesus, alguma caca nós fizemos ano passado contra ele. Nós tentamos tirar vantagem da religião. Eu não espero muito, não. Não esperamos muito de nós. O que nos cabe agora é usar isso aqui, botar em prática, mas não usar orgulho para achar, nossa, porque eu faço caridade, porque eu psicografo. Faço caridade porque os outros ajudam. Se dependesse de mim, materialmente nem ia conseguir. Mas tem uma caridade que não nos custa nada, que é a oração, que são os nossos atos, o uso das nossas virtudes. Essa cabe para todo mundo. Então, perdoar os criminosos, caridade para os criminosos. Carol, cadê o texto? Caridade para os criminosos é orar por eles. Não significa que nós temos que... Nossa, que letrinha! O Gabriel escreve o seguinte: perdão segundo Jesus Cristo. O Gabriel pergunta para o Dimas assim: Dimas, o que é o perdão segundo Jesus Cristo? Vocês receberam isso aqui na semana. Se não leu, agora vai ouvir. O Dimas responde o seguinte: entendemos que o perdão ensinado pelo Mestre Jesus
não tem a ver com o esquecimento da falta recebida, porque isso seria amnésia. O perdão segundo o Senhor está no ofendido que, tendo a chance de revidar, não faz. Não faz por escolha própria. Tendo a razão a seu favor, mostra indulgência. Tendo a oportunidade de tratar com indiferença, prefere a própria paz. Magoado, espera para a reconciliação o tempo, o valor do tempo, a fim de não complicar mais para ambos os lados, e segue em frente confiando na eternidade, que oferece a oportunidade de resgate espiritual das faltas para todos que se equivocam em sua visão particular. Eu achei perfeito isso. Perdão está quando a gente tem a oportunidade de revidar e não revida, e acredita que a lei divina faz isso por nós, sem que a gente precise fazer nada. O nosso compromisso, gente, é fazer o bem. O mal não nos cabe. Não nos cabe. Nenhum de nós devemos fazer mal. Nenhum de nós devemos ter o mal como defesa. Isso não fere. Porque os cristãos que entenderam o que Jesus disse foram entregues para os leões, para os circos romanos, para ser massacrados orando. Não quer dizer que nós devemos receber todas as pancadas físicas da vida e ficar quieto. Não é isso. Mas não revidar. Ter inteligência, se proteger, ter precaução, se cuidar. Essa é a nossa obrigação. Mas revidar não. Esse capítulo é muito difícil. Ele é chato. Eu corro o risco de estar falando alguma coisa errada aqui, mas nós temos que falar sobre esse tema. Porque a gente, quem mais será dado, mais será cobrado. Nós ouvimos, nós vamos refletir sobre isso, para que não sejamos piores do que aqueles que já estão condenados. E aqueles que feriram aqueles que nós amamos, que nos feriram, que vão ferir, não estão imunes à ação da lei divina. Com a mesma medida que medirdes, serás também medido. Palavra de Jesus. Todo mundo é livre de fazer o que quiser, mas está sob o impacto da lei divina. Não cai um fio de cabelo da cabeça sem que Deus saiba. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Quer fazer errado? Por querer? Faça. Fez por ignorância? Vai acertar do mesmo jeito. Se nós temos um pouquinho de razão, de entendimento, não vamos trabalhar pelo mal. Nem no momento da cólera, da raiva, da explosão, porque isso não dá certo. Porque é dois caminhos. O caminho do mal é o de ida e de volta. Você tem que passar por ele duas vezes. Você vai, faz o mal, tem que voltar no começo para fazer o bem. Você anda duas vezes. O caminho do bem a gente passa uma vez só. É difícil de entender, vamos assimilar bem devagar isso. Perdoa se eu feri o entendimento de alguém, perdoa se eu falei bobagem no entendimento de alguém, e perdoa se eu disse coisas que deixaram alguém triste, porque passou um crime na sua família, tiraram a vida de alguém que ela ama. Perdoa, mas nós estamos falando do Evangelho de Jesus. Tá? Eu, diante de um crime, eu vou ter que submeter ao que eu aprendi e submeter os meus sentimentos a isso, porque se eu revidar, eu também vou ter que passar por isso um dia. Muita paz, muito obrigado. Sábado, dia 13, tem psicografia às 14 horas, aqui em Neves, e dia 20 também. Eu tinha dito que não teríamos, porque estava numa, como é que chama? Vermelha lá? Na fase, nós estamos na fase vermelha, agora nós estamos na laranja, vai para amarela. Vamos orar para que essa pandemia morra, esse vírus desencarne, para a gente voltar à vida normal da gente. Normal, que eu digo, é convivência, porque não tem que ser igual era, a gente tem que voltar um pouquinho mais evoluído disso, né? Muita paz a todos, muito obrigado.